Bom dia a todos. Vou ficar aqui atrás, que eu fico, parece que mais protegido, mais à vontade. É uma alegria estar nessa casa, conhecer e rever irmãos queridos, né, que a gente já conhece, já teve a oportunidade de estar em outros locais. Mas, acima de tudo, para fazer aquilo que o nosso querido irmão acabou de falar e que me emocionou: semeador. Todos nós somos semeadores. Todos nós temos uma semente para plantar. E todos nós temos oportunidade para fazer isso, independente daqueles que estão aqui à frente ou os que estão sentados, em qualquer função que nós estejamos na nossa vida, nós temos a responsabilidade de semear uma boa semente, porque nós aqui já conhecemos Jesus e sabemos da importância de levar Jesus para as pessoas. Somente Jesus pode salvar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e de tudo aquilo que nos prende e não nos deixa evoluir. Então, obrigado pela palavra semeador e que nós possamos semear aqui o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Asseverou Marco Túlio Cícero, um escritor, um filósofo, um pensador romano, que a história é a pedra de toque que desvela o erro, a fim de fazer brilhar a verdade. E tem toda a razão o eminente pensador, porque é conhecendo o nosso passado que nós entendemos o nosso presente e nos preparamos assim para o futuro. E por isso a nossa proposta, a nossa linha de raciocínio nesta manhã vai justamente para uma viagem histórica, primeiramente, e uma viagem interior, que é a proposta de todos nós que seguimos Jesus. E para fazer essa viagem histórica, nós vamos voltar ao tempo, quando os nossos primórdios, quando os nossos ancestrais começaram a habitar esse planeta, quando ainda estavam nas grandes florestas, alimentando-se de frutos, vivendo mais como um símio do que como um homem. Mas esse homem primitivo já tinha dentro de si esse germe, essa necessidade de evoluir, de crescer, de viajar, de conquistar. E esse homem, durante o passar dos milênios, foi percebendo que a floresta onde ele vivia, apesar de lhe dar o fruto, o alimento, lhe causava também sérios riscos à própria vida, o perigo, as feras, a tempestade, o calor. E ele, então, movido muito mais por um instinto de defesa, porque esse homem ainda não possuía o raciocínio, a intelectualidade, movido por esse instinto de sobrevivência, com o passar dos milênios, ele vai abandonando as florestas para agora eleger uma nova morada. Ele vai em direção às montanhas, onde ele elege as cavernas, as furnas, como agora o seu novo habitat. E ali ele passa a viver durante milênios, movido também agora por um instinto gregário, onde ele vai viver em pequenos grupos, começa a desenvolver algumas habilidades, começa a descobrir algumas ferramentas, mas ainda movido por este instinto de sobrevivência, ele percebe que as cavernas, que o protege do sol, do frio, das tempestades, faz com que ele seja uma vítima fácil quando feras selvagens ali adentram. E ele pensa num novo local para proteger a sua prole, para poder avançar, evoluir, viver mais. Então ele transfere-se agora das cavernas para uma outra região, para as regiões lacustres, abertas, para regiões pantanosas, onde permite que ele possa ter uma visão periférica de tudo o que acontece. Não obstante, ali não há proteção. Mas ele já desenvolve agora algumas habilidades e ele passa a construir naqueles locais as palafitas, que são as primeiras habitações construídas por esse homem primitivo. Ali ele vive tranquilamente com sua prole. Ele necessita ainda fazer incursões para as florestas, onde ele vai buscar o fruto, o alimento. Mas é justamente nesse processo, com o passar de milênios, ele vai percebendo que quando ele se alimenta daquele fruto, ao atirar a semente em um local qualquer, uma nova árvore vai nascer, uma nova planta vai germinar, e ele vai descobrindo
paulatinamente a agricultura. Ele vai percebendo que se você plantar e aguardar, você vai poder colher. E é esse processo que causa uma transformação na vida desse homem, porque agora ele não vai precisar mais estar se adaptando ao meio, mas ele poderá adaptar o meio à sua necessidade. Começa um novo período, ele vai desenvolvendo habilidades, ele vai desenvolvendo ferramentas, ele começa a plantar e a sua vida começa a melhorar, porque este homem tem essa necessidade de melhora, de progresso, e ao plantar e ao ter o alimento, a sua prole, o seu grupo passa a viver mais. Vivendo mais, aumenta o número da sua tribo, e ele agora passa a ver a necessidade de mudar novamente de local. As regiões lacustres, o pântano, já não é mais suficiente para a sua prole, e ele passa a avistar agora as margens dos grandes rios, caudalosos, que com suas cheias cíclicas fazem com que aquele terreno fique extremamente fértil para a agricultura. E nós vamos ver esses grupos migrar para as margens dos grandes rios, onde irá nascer as primeiras civilizações que nós conhecemos. As margens do Ganges, a Índia, as margens do Yangtze ou do Rio Amarelo, a China, as margens do Tibre, do Eufrates, a Mesopotâmia, a Síria. E assim nós vamos vendo esse processo de crescimento desse homem, que passa a viver às margens desses rios, aproveitando as cheias, e percebe que há momentos de escassez de água. Ele precisa construir represas, arquedutos, irrigação, sistemas. Ele precisa construir obras. E para a construção é necessário agregar mais grupos, mais tribos vão se juntando. E nós temos as civilizações conhecidas que até hoje fazem parte da história da humanidade. Essas civilizações cada vez mais vão aumentando, evoluindo, progredindo, criando novas técnicas, porque a necessidade faz a invenção. Quando necessitamos de algo, precisamos criar esse algo. O homem trabalha dessa forma, e é necessário criar as embarcações para descer e subir os rios, levando o excedente de alimentos. Esse excedente vai sendo trocado por esses grupos, por essas civilizações, mas diante a todo esse processo, nós vamos ver surgir nesse homem também a ganância, a necessidade do poder. E muitos desses homens, que havia já neles uma intelectualidade um pouco mais avançada do que os outros, imaginava que seria muito mais fácil, ao invés de eu construir tudo aquilo do zero, eu tomar daquele que já havia construído. Vai surgir os primeiros líderes que vão conquistar através da guerra. Os primeiros impérios, o Império Babilônico, posteriormente o Império Persa, através de Ciro, o grande conquistador, posteriormente Alexandre Magno na Macedônia, conquistando quase todo o mundo conhecido. Nós podemos citar Aníbal, o cartaginês, Júlio César na Roma, o grande conquistador, e esse homem vai conquistando e vai cada vez mais evoluindo até o ponto onde nós chegamos nesse homem moderno, nesse homem contemporâneo, que já conseguiu, através das embarcações, aproximar os continentes, rasgando os mares, que já conseguiu conquistar os céus através dos aviões, que já conseguiu conquistar o fundo do mar através dos submarinos. Este homem que conquistou a terra já projeta conquistar outros mundos, já se pensa em vida em outros mundos, onde nós habitaremos outros planetas. Este homem conquistou a terra. Não obstante, este homem está perdido dentro de si mesmo. Lembrando o pensador Thomas Hert, que disse um dia que o homem havia perdido o endereço de Deus, poderíamos dizer que o homem contemporâneo atual perdeu o endereço de si mesmo. Ele, nas suas viagens exteriores, está cada vez mais buscando coisas, cada vez mais ele busca ter, ao detrimento do ser, que é fundamental para todos nós. Conquistar o planeta, foi necessário viajar para fora, mas para conquistar a si mesmo, que é o grande objetivo de todos nós, precisamos viajar para dentro. Naquilo que um dia Sócrates já nos orientou, conhece a ti mesmo. É necessário conhecer a si mesmo. Como um dia Siddhartha Gautama, o Buda, disse, é necessário a auto-iluminação. Mas para conhecer a mim mesmo,
eu preciso deixar de viajar para fora e viajar para dentro, para encontrar aqui dentro o que eu preciso transformar, para encontrar este homem velho, cheio de defeitos, cheio de tendências, e transformá-lo num homem novo, cheio de virtudes e qualidades. Mas como fazer essa viagem interior? Se o homem desses milhares de anos não conseguiu, como nós faremos hoje? Existe um caminho, existe uma forma. Um dia, um nazareno belo que habitou a terra, para cantar o amor de Deus, ensinou o caminho que todos nós poderíamos seguir. O Evangelho de Jesus é o caminho. E se o Evangelho de Jesus é o caminho, nós precisamos de um roteiro, de uma rota. Toda a viagem precisa de um planejamento, da onde nós sairemos e aonde nós chegaremos. E na proposta da noite, nós sairemos de um local especial, a Palestina. A mesma Palestina que um dia Jesus caminhou nas areias brancas de seixos miúdos, estendendo as mãos a todos aqueles que o buscavam. A pecadora, o pecador, a mulher adúltera, o publicano. Ele sempre dizia de braços abertos: que queres que eu lhe faça? Nós vamos partir da Palestina. E como toda viagem precisa de um mapa, nós vamos usar o mapa. O centro, a Palestina. Todo mapa possui como base os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E se estamos na Palestina, o primeiro ponto da nossa viagem é em direção ao norte. E ao norte da Palestina está uma cidade muito famosa à época, próspera, uma cidade de um comércio incrível, como hoje é a atual Síria, à época Damasco. A cidade de Damasco, uma cidade extremamente importante, era justamente o roteiro de um jovem muito conhecido à época, mas muito mais conhecido hoje. Um jovem de caráter rebelde, um jovem de um conhecimento formidável, um jovem que conseguiria debater com qualquer autoridade, porque teve como mestre Gamaliel, alguém que tinha ou que estava fadado a ser o sumo sacerdote do templo, alguém que era importante, que possuía recursos e que estava naquele momento numa verdadeira obsessão. Ele desejava perseguir e exterminar da terra os seguidores de um certo Jesus de Nazaré, porque ele seguia a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E aquele Jesus Nazareno dizia que nós deveríamos oferecer a outra face quando agredido, dizia que deveríamos perdoar incondicionalmente, 7 vezes, 70 vezes, se necessário. E ele estava obcecado. Naquela manhã de sol, ele toma do animal e com uma luzia da caravana, ele segue em direção a Damasco, porque em Damasco está um homem que é o seu objetivo, Ananias, um ancião, que dizia a alguns fazer prodígios, que era capaz de curar em nome de Jesus. Mas Ananias era também aquele que converteu a noiva desse jovem Saulo, a Abigail, ao cristianismo. E por isso mesmo, dentro de si, ele levava este ódio, esta obsessão, e parte então para Damasco. Ele leva cavalgando um sorriso, mas é um sorriso ilusório, um sorriso de alguém que se apresenta de forma ostentosa, de forma prepotente, mas que dentro de si leva um profundo conflito existencial. Ainda hoje a criatura humana é assim. Quantas vezes nós acompanhamos as redes sociais de pessoas, parecem que vivem um paraíso, mas dentro da intimidade da casa, elas vivem um verdadeiro inferno, porque nós temos o hábito de projetar para os outros aquilo que nós desejamos, mas nem sempre é a realidade. E esse jovem segue com o seu animal, sorrindo, mas levando um conflito dentro da alma. E foi justamente esse conflito que parecia o preparar para o encontro que logo mais ele teria, porque às portas de Damasco surge uma luz de primeira grandeza, e aquela luz assusta um animal. Ele cai de joelhos nas areias escaldantes de Damasco e vê um ser de luz que se apresenta, de braços abertos, olhando nos seus olhos, aquele ser diz: Saulo, ó Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? A resposta já demonstra a submissão. Ele está de joelhos e pergunta:
quem és tu, Senhor? Já é o início da transformação, já é o início da conversão daquele homem que amava Moisés, porque não havia encontrado Jesus. Mas naquele momento, somente o bom pastor poderia resgatar esta ovelha perdida, para trazê-lo como vaso escolhido, que levaria todos os ensinamentos de Jesus para todas as partes do mundo. Saulo, naquele momento, pergunta: que queres, Senhor, que eu te faça? Já está dominado, já não é mais o perseguidor, já é o servo que se apresenta para o trabalho. Vai a Damasco, e lá lhe será dito o que fazer. E ele é levado por aqueles soldados sobre o desdém, porque ele fica cego diante a figura luminosa de Jesus. E lá em Damasco ele fica numa hospedaria, até que no terceiro dia alguém bate à porta. E ele pergunta: quem és? E um homem responde, já abrindo a porta: sou eu, Ananias, aquele a quem pretendia matar. O mestre esteve comigo e pediu para que aqui eu estivesse, a fim de lhe trazer a luz. Jesus havia aparecido para Ananias. Jesus é assim. Ele cria nas nossas vidas situações. Jesus poderia curar sem estar presente aquele homem, mas ele colocou a vítima para curar o algoz. Ele colocou a oportunidade da reconciliação, onde um pode amar o outro, porque essa é a proposta de Jesus, o amor incondicional. Não importa que alguém me faça o mal, porque o mal que alguém me faz não me faz mal. O mal que realmente me faz mal é o mal que eu faço ao outro. Esta é a proposta de Jesus. E naquele momento o ancião vai, toca os olhos do jovem Saulo, que passa pouco a pouco a visualizar na sua frente a figura de um ancião meigo e doce que fala-lhe Jesus. O norte, Damasco, é o símbolo da conversão. Para fazermos uma viagem interior, essa viagem para o Evangelho de Jesus, o primeiro passo é nos convertermos verdadeiramente a Jesus. Mas muitos podem dizer: nós estamos já conversos. Poucos de nós já se converteu. Grande parte de todos nós religiosos somos apenas simpatizantes de Jesus. Gostamos de ouvir o seu Evangelho, adoramos e nos emocionamos com sua história, mas será que trouxemos Jesus para dentro de nós? Será que já somos capazes de colocá-lo como um dia Saulo colocou, como ideal da sua vida, como aquele que estará sempre presente, independente das dificuldades? Porque Saulo, depois que se converteu a Jesus, enfrentou as maiores dificuldades, o ódio do Sinédrio e a desconfiança dos seguidores do Cristo. E ele nunca desistiu. Seguiu a sua tarefa, levar Jesus, aquele a quem ele aprendeu a amar no deserto, levar o Evangelho para todas as partes, para os letrados, para os gregos, para os romanos, perseguido, insultado, apedrejado quase à própria morte, mas simbolicamente levantando-se sempre como uma fênix viva para servir Jesus, o que fez com que ele dissesse um dia: já não sou eu quem vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim. Conversão. O primeiro ponto da nossa viagem. É necessário nos convertermos. Mas se o primeiro ponto está ao norte, Damasco, e é a conversão, nós vamos agora para o sul. E o sul está uma cidade muito famosa, até hoje, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A mesma Jerusalém que Jesus, com 12 anos apenas, encantou os doutores da lei, quando falou do seu evangelho com amor, quando falou do reino de Deus para aqueles homens sisudos, aqueles homens de extremo conhecimento, que ficaram de boca aberta ao ouvir o menino falar daquela forma. Jerusalém, onde Jesus um dia entrou triunfando, sendo homenageado no domingo inesquecível, onde atiravam verdes ramos de oliveiras, flores, tapetes, para saudar o novo rei de Israel. Homenagens que ele não aceitou, porque ele entrou cavalgando o jumentinho. Quem pisava nas homenagens era o animal. Ele sabia que as homenagens da terra são transitórias, que esses títulos, que todas essas homenagens, elas passam, porque as mesmas pessoas que estavam homenageando Jesus, alguns dias depois, estavam dizendo: liberta Barrabás, crucifica
Jesus. Quando ele é preso no horto de Getsemane, quando ele é traído e vendido por um amigo, quando ele é negado por outro, Jerusalém significa o sacrifício, porque foi ali que ele disse aos seus discípulos: o Filho do Homem deverá ser entregue, e farão com ele o que lhe aprouver fazer. Será erguido, e de braços abertos atrairá todos. Ele, como um cordeiro pascal, deu a sua vida em sacrifício a todos nós. Ele, como um cordeiro pascal, abriu os braços para nos atrair, para nos chamar. O sacrifício é Jerusalém, mas o sacrifício que ele deseja de nós hoje não é o sacrifício da nossa vida, num momento muito rápido que é a morte, porque a morte significa apenas a passagem. O sacrifício que ele espera de nós é algo muito mais doloroso para nós. É sacrificar os nossos vícios, as nossas más tendências, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Quantos de nós ainda possuem tudo isso aqui dentro? Mas isso fica aqui fechado. E muitas vezes isso só vem à tona quando surgem momentos onde o homem velho rasga para fora, demonstrando que ainda possuímos tudo isso que precisa ser trabalhado. Mas como vamos localizar aquilo que precisa ser mudado se não enxergarmos, se não visualizarmos? Como eu posso saber que uma casa precisa de reforma internamente se eu não entrar dentro dela, se eu não perceber que a parede precisa de reparos? É preciso entrar aqui dentro. É preciso ter coragem para olhar aqui dentro. Chico Xavier um dia afirmou que quando nós chegamos na doutrina espírita, ela funciona como um lampião que ilumina a grande bagunça, a escuridão que está fora. E nós adoramos porque vamos arrumando as coisas, mas chega um ponto que esse lampião passa a iluminar aqui dentro. E é nesse momento que muitos de nós apagam o lampião, porque arrumar aqui dentro é doloroso. Sacrificar nossas tendências é algo que nos faz sofrer, porque é muito bom viver nesse mundo com prazeres que muitas vezes, apesar de serem ilusórios, nos chamam a todo momento, nos atraem e tomam conta da nossa vida. Prazeres carnais, sentimentos que devemos mudar. Quem nunca demonstrou egoísmo na vida? Quem nunca se colocou numa situação em que percebeu que era extremamente egoísta? Eu me recordo quando comecei a seguir a doutrina espírita, fiquei encantado. Eu que vim de uma religião católica, eu que fui coroinha do padre, eu que muitas vezes questionava o padre com situações aparentemente bobas, mas que hoje eu entendo. Quando um dia disse: padre, eu não entendo essa questão da oração. Por que Maria, mãe de Deus? Se Maria é mãe de Jesus, se Jesus é filho de Deus, eu queria entender, na minha inocência, de 12, 13 anos, e o padre: meu filho, essas coisas não são feitas para entender. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu não estava no lugar certo. E chego à doutrina espírita que me encantou, uma doutrina maravilhosa. Eu falei: aqui é o meu lugar. Mas eu era ainda alguém que vinha de uma outra religião, alguém que tinha essa religião atávica dentro de mim, de outras vidas, de outras existências. E dentro da doutrina comecei a pensar: eu preciso mudar. Tudo estava ruim na minha vida, tudo estava um inferno, porque assim, quando você não está bem, tudo não está bem. O casamento não vai bem, no trabalho não vai bem, na casa espírita não vai bem. Não é as coisas que não estão bem, é você. E nós achamos que é as coisas. É o meu patrão que é ruim, é o meu funcionário que é ruim, a minha esposa que não serve, é o meu marido que é. E nós vamos colocando culpados, sem nos darmos conta que o maior culpado é aquele que olha no espelho de manhã. Aquele que sorri dizendo: oi, nós mesmos. E aí eu, dentro dessa doutrina, tudo dando errado. E eu pensei: essa doutrina é da caridade. Fora da caridade não há salvação. Se eu fizer o bem que eu faço vai me ajudar. E começo a me interessar, começo a frequentar a casa espírita e ouvindo o dirigente espírita dizendo uma história de Chico Xavier, que disse um dia que nunca deixava de ajudar ninguém. Todos aqueles que lhe pediam algo, Chico dava, independente do que eles iam fazer com algo. Independente se era para bebida, se era para outra coisa, porque o que vale é a nossa intenção de ajudar. O que cada um vai fazer é problema dele. E dentro daquela exposição, eu, dentro da minha cultura religiosa católica, falei para minha esposa: hoje eu faço uma promessa. Promessa é coisa de católico. Promessa a Deus: se minha vida melhorar,
A partir desse momento, para a minha vida melhorar, todas as vezes que alguém me pedir um dinheiro que seja, e eu tiver, eu nunca deixarei de ajudar. E seguir com esse planejamento para que a minha vida melhorasse. A barganha. Eu preciso fazer para receber em troca. Mas é o primeiro passo quando a gente entra numa doutrina como essa. Ninguém faz o bem no início por prazer, mas depois se torna prazeroso com o tempo. E tudo dava muito certo. Eu ia ao banco, a época em que nós íamos do banco, porque hoje ninguém vai ao banco, tudo é através do aplicativo, e sempre tinha alguém na frente do banco ali pedindo algo, sentado na sarjeta, e ali eu dava uma moeda, uma cédula de R$2, e aqui, e na praça, ia fazer as visitas. Eu andava até com sempre uns trocados, e aqui e ali, e a coisa acontecendo, até um dia em que nós fomos fazer compra. Tínhamos uma pequena lojinha com toda a dificuldade, as coisas começando a melhorar, tínhamos que vender primeiro para pegar o dinheiro para ir comprar, porque à época não tínhamos o crédito, não tinha os cartões e essa situação toda, e vamos para São Paulo. Nunca me esqueço, 10 notas de R$100, R$1.000 nós tínhamos para fazer as compras. E estamos ali na Avenida do Estado, quem conhece São Paulo sabe onde é, e de repente o semáforo parou, e sempre é na Avenida do Estado. Hoje é mais diferente o público que está ali. Eles vêm limpar o seu para-brisa, joga ali, você tem que dar um trocadinho, mas já é uma troca. Naquela época não, eram os mendigos que ficavam sentados ali e aproveitavam a parada do semáforo para sair pedindo. Encostei o carro, meu Uno Mille, estou ali com a minha esposa, havia uma fila de carros, o sinal fechado, e eu vi aquele mendigo que estava olhando os carros. Ele olhou e parou no meu. Parece que eles têm um radar para saber quem é espírita. É uma coisa impressionante. A minha mãe já falava isso. Eu falei, é um absurdo, na rua toda aqui, por que o pessoal só vem na minha casa? Eu falei, mãe, no seu caso tem uma explicação. O cheiro da comida, era maravilhoso o cheiro da comida. Minha mãe fazia uma comida com alho que cheirava no outro lado do quarteirão. Mas nesse caso, era uma questão espírita, porque ele parou os olhos no meu carro. E ele começou a se levantar. E eu já, que tinha uma visão apurada, assim, olhei e falei para ela, pega aí no porta-luvas uma moedinha. E ela, não tem moeda. Eu falei, mas eu sempre deixo as moedas ali, só que eu tinha mandado lavar o carro, tirei as moedas e esqueci de colocar. E ele vem. Eu falei, mas então vê na carteira aí alguma coisa, R$2. Não tem, bem. R$5, não tem, bem. Eu falei, mas 10, não tem. 50, não tem, só tem 100. Eu falei, mas R$100. E ele vindo. E coisa de milésimos, mas parecia uma eternidade. Porque eu estava conversando e ele vindo, e a promessa, meu Deus do céu, como que eu faria? Eu tinha que cumprir a promessa. Porque se eu quebrasse a promessa, a minha vida estava começando a dar certo. E eu pensava, se eu quebrasse, vai voltar tudo para trás. Meu Deus, vai abrir o sinal. Apelei para a oração, vai abrir o sinal. Vai abrir o sinal, vai abrir, olhando lá na frente. Ele vindo. E eu aqui, e ele bateu do lado aqui. E bateu de novo, eu abaixei o vidro. Não tem um agitorinho aí, uma coisinha para eu comprar, alguma coisa para comer? Falei, dá os R$100 aí. Ela me deu 100. Quando eu fiz o movimento, ele fez um olho desse tamanho nos R$100 assim e segurou. Mas eu não soltei. Porque eu ainda tinha esperança olhando o semáforo. E o semáforo não foi, ele puxou. Deus abençoe. Falei, vai ter que abençoar. Vai ter que abençoar, porque R$100 nessa quebradeira que eu estou. E abriu o sinal. E eu fui embora. Porque eu ainda tinha em mim esse egoísmo. De achar que para eu me dar bem, eu preciso fazer as coisas, mas não com o coração. Eu preciso fazer as coisas de forma supérflua. Eu dou aqui, eu ajudo ali para as pessoas verem e tal. Não, difícil é fazer a caridade que dói. A caridade que dói é a melhor caridade que tem. Porque muitas vezes a gente faz uma caridade que nem é caridade. Ele está fazendo caridade para nós. Quantas pessoas querem trocar o sofá e porque precisam levar para algum lugar e não tem um veículo apropriado, e não pode pôr na calçada, e aí fala, eu preciso dar esse sofá, fazer uma caridade para alguém. O sofá não tem nem onde sentar mais de ruim. E a gente arruma um pobre para ir lá com uma carriola, para levar o sofá, e fica satisfeito, porque ajudou alguém. Não é essa caridade. Então nós devemos trabalhar em nós o egoísmo que não deixa a gente ver a realidade que a gente vive. Então essa conversão de colocar Jesus como o nosso ideal de vida, ela tem que estar seguida
do sacrifício, das nossas más tendências, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do egoísmo. Hoje mesmo estamos aqui reunidos. Deixamos muitas coisas para estar aqui, porque isso aqui para nós é o que importa hoje. Não é sacrifício. Para nós, para outros poderia ser. Deixar de dormir até mais tarde, deixar de jogar um futebol no domingo de manhã, deixar de tomar uma cerveja. Para muitos seria um sacrifício, mas para nós já não é. Porque nós já estamos entendendo o que realmente vale a pena neste mundo. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Então, se nós temos a conversão e o sacrifício, nós temos mais 2 pontos cardeais. Leste. A leste da Palestina está uma cidade famosa, a cidade de Jericó. A cidade das fontes, da água cristalina, das laranjeiras. A cidade de Jericó é a cidade mencionada por Jesus, quando ele está ensinando uma pequena multidão, e um doutor da lei, orgulhoso, aproxima-se dele e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que é preciso para que eu venha herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a vossa força, com toda a vossa alma, com todo o coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Respondesses bem, faz isso e herdará. Mas o doutor da lei novamente pergunta: e quem é o meu próximo? E nesse momento nasce uma das mais belas parábolas da história da humanidade. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos e deixado semi-morto em feridas no caminho. Descia por ali um sacerdote, que olhando aquele homem, resolveu cortar volta e foi para o outro lado. Desceu pelo caminho um levita, que apesar de ser um conhecedor das leis e da sua responsabilidade, fez a mesma coisa. Mas eis que passou pelo caminho um samaritano. E abrimos um parêntese, porque muitas pessoas ainda não sabem que o samaritano tem uma história muito peculiar. A Samaria era uma das tetrarquias de Israel. Eram judeus que viviam ali puros, mas houve ali durante algum tempo muitas invasões, porque a Samaria está entre 2 vales, hoje chamado Vale do Armagedon, onde a maioria das guerras que houve ali eram justamente por aquela porta de entrada, onde estavam os samaritanos. E durante uma fase da história, os assírios ali invadiram, passaram os velhos e as crianças a fio de espada, levaram os homens como escravos, e as mulheres permaneceram ali. E da relação dos assírios com aquelas samaritanas, foram surgindo uma raça miscigenada. Não era mais o judeu puro. Mesmo quando acabou a invasão, o judeu olhava o samaritano com nojo. Dizia uma expressão que chamava raca, que significava imundo. E era dessa forma que o judeu, se achando melhor, tratava o samaritano. Jesus, na sua genialidade, coloca ali um judeu no chão, precisando de ajuda. Um sacerdote que era judeu e que deveria ajudar. Um levita que era judeu e que deveria ajudar. Mas ao final, ele coloca um samaritano. Jamais um judeu ajudaria um samaritano. Se não foi capaz de ajudar um outro judeu, mas o samaritano parou seu animal, desceu, cuidou das feridas, colocou o homem em seu cavalo, levou o homem a uma hospedaria, cuidou dele durante toda a noite e na manhã seguinte deu 2 moedas ao hospedeiro e disse: cuide bem deste homem, e o que ele gastar a mais do que eu paguei, eu restituirei em minha volta. Isso é caridade. Ele olha para o doutor: quem foi o próximo do homem caído no caminho? Aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele que o ajudou. E aí nós vamos entender que a caridade é um dos pontos fundamentais da nossa viagem interior. Primeiro, o encontro com Jesus. Colocarmos como ideal da nossa vida. Segundo, começar a sacrificar dia a dia as nossas tendências. Mas a caridade tem que fazer parte dessa conversão. Porque a caridade é a oportunidade de nós amarmos o nosso semelhante, independente de raça, de crença, de religião, de cor. Todos nós somos irmãos. Mas é a caridade verdadeira, aquela caridade que você faz com o coração. Não pode ser a caridade que um dia eu fiz ainda nessa fase,
de início da doutrina espírita, porque quem está na doutrina sabe que quando a gente está no começo, parece que as provas vão surgindo rapidamente para provar se nós estamos aptos, porque ser espírita não é fácil. Não é fácil ser espírita. E quero um exemplo disso, as casas espíritas que nós temos, são pouquíssima gente que frequenta em proporção a outras religiões. Porque na outra religião, você chega, põe a mão no bolso e oferece o dízimo e será salvo. A doutrina espírita mostra que não adianta eu ajudar financeiramente a casa. Se eu não fizer o meu papel, se eu não me transformar, eu não serei salvo de mim mesmo. E é isso que é muito difícil. Mudar é extremamente doloroso. Então é essa caridade, nós somos testados. E certo dia, ainda dessas viagens que eu fazia para São Paulo, chego em casa num domingo. Minha esposa, não tinha minhas filhas ainda, minha esposa estava lá, ela já havia almoçado e eu chego à tarde. E minha mãe diz, olha, na geladeira está a sua mistura. Mãe era assim, separava a mistura para cada um, né? Está lá, todo mundo já comeu. Ela sabia que eu tinha o hábito de, gosto eu mesmo de fazer meu prato, e às vezes eu mesmo esquento, eu gosto de mexer com o fogão. E aí ela nem levantou, eu estava assistindo um programa, não sei se era o Gugu, um negócio de domingo, já era umas 6 e pouco da tarde, e eu vou lá, pego aquela bisteca que estava a coisa mais linda do mundo, bem temperada pela mãe, pego uma chapinha de ferro, num fogão de fora que ela tem, aqueço bem, quem sabe mexer com cozinha sabe que a hora que você vai fritar uma carne, você tem que deixar bem aquecido, porque senão vai só cozinhar a carne, vai soltar água. Então deixa bem aquecido e coloca a bisteca. Quando eu coloco a bisteca, vai aquele barulhinho, né, que sobe com aquele cheiro maravilhoso de carne. E aí eu dou mais uma virada e outra virada e vou fritando aquela bisteca, separo ela, corto a cebola e jogo a cebola naquele pregadinho da carne e começa a soltar aquele pregadinho na cebola. Eu não deixo fritar muito, já coloco uma conchada de feijão e o caldo de feijão solta todo aquele pregadinho, fica meio amareladinho da carne, coloco o arroz, faço praticamente um baião de 2. Tiro aquilo, coloco não era nem um prato, era uma tigelinha que eu coloco, e coloco a bisteca, que era o charme no final. Sentei para comer, toca a campainha. Esperei alguns momentos para alguém atender a campainha, eu vou jantar. Mas ela, minha esposa, vamos fazer 30 anos juntos, ela não fez essa caridade para mim. Continuou assistindo o Gugu. Minha mãe também não foi. E aí sobrou para mim atender. Chego, a porta da sala abria assim, aqui tinha a parede, coloco o prato que eu estou segurando aqui, escondidinho, coloco a cara aqui e pergunto o que é. E era um desses andantes que vivem pelas ruas, e ele diz, olha meu filho, eu estou o dia inteiro sem comer nada, estou com uma fome, não teria um pratinho de comida? E eu olho o pratinho de comida. E eu, naquele momento, comecei a questionar, será que ser espírita é bom? Porque se eu tiver que dar esse prato de comida para esse homem... Eu falei, mas você não tem nem vasilha. Bravo, irritado com o homem. Eu falei, não, eu tenho sim. Aí ele abaixou, tinha um pote de sorvete aberto, né, que as pessoas dão. E eu olhei para ele, falei, não tem jeito. Agora eu sou espírita. E aí eu falei, daqui. Virei. Quando ele viu aquela bistecona, acebolada, o olho dele ficou desse tamanho. E ele saiu, Deus abençoe. E eu novamente falei, vai ter que abençoar. Vai ter que abençoar, porque foi a melhor comida que eu já fiz na minha vida. Eu não vou fazer outra igual. Não vou fazer outra igual. Eu fiz para mim, com todo carinho, com toda a forma, para ficar o melhor. E ficou o melhor. E tive que dar o melhor para o outro. E quando eu entrei, não tinha mais bisteca. Era o último. Eu tive que fritar um ovo, com arroz e feijão. E comi aquilo pensando, puxa, aquela bisteca. Mas eu tenho um sonho. Quando eu desencarnar, eu quero encontrar esse homem. E vou perguntar para ele, fale a verdade para mim. Estava boa aquela comida? Porque até hoje eu sinto o sabor daquele bisteca cebolada sem ter provado. Mas essa é a caridade. A caridade é você dar aquilo que você fez para você. E mesmo que isso doa, mesmo que seja difícil, porque é difícil, tem que ser. Se não fosse um sacrifício, não teria mérito.
Mas esse sacrifício no início, com o passar do tempo, vai se tornando prazeroso. Porque não há nada melhor que quando você ajuda alguém, olhar para a pessoa e ela te dizer, Deus te abençoe. Não são as palavras, são a energia que estão envolvendo aquelas palavras. Quando a pessoa lhe diz, Deus te abençoe, aquilo chega em você, aquilo é um antídoto contra o mal, aquilo é a vacina para as dores. Deus abençoe, verdadeiro. E é isso que nós precisamos entender. Se o malandro soubesse como ser bom é bom, ele fazia o bem por malandragem. Porque não há nada melhor do que fazer o bem ao nosso semelhante. Esse é o propósito, essa é a ideia, distribuir o bem. A viagem interior necessita da conversão, necessita do sacrifício, necessita da caridade, que é a maior demonstração de amor ao nosso próximo. E necessita do último ponto da nossa viagem, que está a oeste, que é Emaús, que poderia passar despercebido no Evangelho se não fosse essa menção. Jesus havia sido crucificado, 2 homens saíram de Jerusalém em direção a Emaús, em uma viagem que duraria um dia a pé. E naquele momento aproxima-se dele um outro homem, um estranho até então. E eles começam a dialogar sobre os últimos acontecimentos, sobre a crucificação de Jesus. E aquele homem começa a falar, mas ele fala de uma forma apaixonante. E aqueles 2 viajantes de Emaús se apaixonam pela fala, pelo magnetismo. E a viagem de um dia pareceu durar alguns minutos. E eles chegam ao local Emaús. E aqueles 2 homens, vendo que aquele estranho partiria, um deles diz, Senhor, a tarde cai, a noite chega, fica conosco. É simbólico, fica conosco, Senhor. E Jesus anuiu, entrou, foram se alimentar. Na hora que ele levanta o pão para abençoar o alimento, as vestes caem e aqueles 2 homens veem a chaga da cruz. Era Jesus, que desaparece na frente deles. Oeste é o acompanhamento. Quando nós descobrimos a caridade, nós descobrimos também a necessidade de acompanhar o assistido. Aqueles que trabalham numa casa espírita sabem que muito mais importante do que dar uma cesta básica é conhecer a realidade daquele a quem pega a cesta básica. Muitas vezes uma cesta básica, ela deve acompanhar uma medicação, uma orientação, um auxílio, um diálogo, um conselho, porque é muito mais importante do que o próprio alimento em si. Nós temos em nossa casa, que Wagner conheceu, que o Léo, que o Valdinei, um trabalho de auxílio que ajuda quase 40 famílias. Nós temos um trabalho lá onde irmãos vão visitar cada uma dessas casas mensalmente, ver a necessidade de cada um. Às vezes a pessoa precisa de uma cesta básica porque o marido está doente e deixou de ir para a roça. Às vezes é questão de 2, 3 meses e a gente já pode passar essa cesta básica para outro. Às vezes nesse meio tempo a pessoa passa a ser orientada, ela vem para a casa espírita e na casa espírita ela recebe muito mais do que o simples alimento do corpo, o alimento da alma. O acompanhamento é o que pode mudar a realidade do ser humano. A orientação, que é muito mais difícil do que o fato de dar algo. Para dar algo eu tiro a mão do bolso e entrego. Acompanhar eu preciso dar aquilo que eu tenho de mais valioso hoje, o tempo. Eu preciso ir, conhecer, ouvir, e isso é que vai transformando não só a realidade daquela pessoa, mas principalmente a nossa realidade. É nessas visitas que você vai encontrar pessoas que não têm botijão de gás e não tem como cozinhar. E você acha que aquele é um problema sério, mas de repente você visita uma outra família e percebe que a família não tem fogão, não tem botijão, que ela cozinha no tijolo com lenha, porque não tem nem como comprar aquilo. Então nós vamos percebendo as dificuldades. E ao ver essas dificuldades, nós percebemos o quanto nós somos abençoados. Nós agradecemos coisas que no normal nós nem nos damos conta. Uma geladeira que tem o alimento, um teto para nos cobrir, uma vestimenta para que possamos usar, coisas básicas para nós, mas que para muitas pessoas hoje no mundo são coisas que elas nem têm, nem possuem. Dessa forma, nós nos tornamos seres humanos melhores. Conseguimos ter empatia. E é por isso que a viagem interior, ela finaliza justamente nesse acompanhamento.
acompanhar os assistidos e saber da realidade de cada um, para que dessa forma a gente possa enxergar que devemos sim, cada vez mais fazer o bem para retribuir um pouco do muito que Deus dá para todos nós. O muito do bem que nós fizermos não é nada perto das bênçãos que Deus nos oferece. Quando começarmos a ter consciência disso, tenham certeza que nós passaremos a viver melhor, agradecendo a tudo, mesmo as dificuldades, porque as dificuldades fazem parte da nossa vida. Jesus disse um dia: tenho-vos dito tudo isso para que em mim encontrei a paz, porque no mundo só tereis aflições. Parece algo muito pessimista vindo de Jesus, mas ele complementa dizendo: lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Enquanto nós estamos desejando vencer no mundo, Jesus venceu o mundo. Dos títulos, do egoísmo, da glória transitória, e ele nos ensina e nos convoca a segui-lo. Quando pegamos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ligamos, formamos simbolicamente uma cruz. A mesma cruz simbólica que Jesus expirou seus dias na terra. A mesma cruz que, segundo Emmanuel, é simbolicamente um sabre que corta a terra, mas que está em direção aos céus. Jesus está ali de braços abertos. Ele é o único na história que não sai da terra depois da morte como derrotado. É o vitorioso, porque ele não tomba, ele morre de pé, de braços abertos, na figura de quem está nos chamando, nos convocando, na sua fala: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele nos convoca na acústica da alma: vinde a mim todos vós, porque eu sou o pão da vida. Vinde a mim todos vós, porque eu sou a fonte da água viva. Vinde a mim todos vós, porque eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais estará na escuridão. Vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Sharing this